Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Claudinei. Tá acordando cedo, hein? Bom dia, bom dia, bom dia. Mas não guarda lá, por favor. Vai lá. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia, Morena. Preparado para o final de semana de liderança de São Luís do Maranhão? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindo, Rocha. Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vinda, Diva. Vamos chegando para a nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia. Hoje eu estou no espaço Vida Saudável. Deixa eu achar. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, Magno Vieira. Bom dia, Alexandra. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Alexandre Carneiro. Grande líder da Life. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Cuida de mim. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia, Aline. Baixa conexão. Bom dia, Adriano. E aí, Adriano, já tá com as malas prontas? Bom dia, bom dia, bom dia. 7 horas em ponto. Já pega aí o seu hype drink. Olha, eu tô no espaço hoje. Olha o hype drink que Tatiane fez, galera. Esse hype drink aqui é Herbalife, ó. Verdaço, verdaço, verdaço. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Vamos chegando para nossa live. Live hoje vai ser uma live especial. Live de quinta-feira, geralmente não sou eu quem está aqui na live, a gente sempre tem um convidado. Mas hoje vai ser uma live especial, te garanto que vai valer a pena. Beleza? A gente começa sempre com um versículo bíblico. Como eu estou hoje, na verdade, primeiro tem um louvor, né, galera? Esse louvor fala que Deus cuida de mim, né? E eu não sei se você tem essa consciência, mas Deus cuida de mim e de você o tempo todo. Não importa se a gente está no trânsito, se está em casa, se está em viagem, o tempo todo a gente tem a mão protetora dele sobre as nossas vidas, nos cobrindo, né? E depois a gente começa com o versículo bíblico. Como eu não estou com a minha Bíblia aqui hoje, eu vou pegar o versículo bíblico aqui no celular. E deixa eu dizer uma coisinha para você. Às vezes tem coisas que acontecem com a gente no passado, né? Ou às vezes recentemente, na verdade, que marca a gente, que paralisa. E o meu convite para você nessa manhã hoje é que você não seja paralisado pela dor, tá? Não seja paralisado por acontecimentos do passado. Eu sei que a gente é humano, a gente sofre, fica triste, coração apertado. Ah, Wellington, você também fica triste? Fico triste também. Você também tem desafios? Tenho desafios também. Então deixa eu dizer para você, mas a gente não pode deixar que as dores do passado ou os acontecimentos do dia a dia nos paralisem, tá? E o versículo bíblico hoje, ele está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. 1 Pedro 5, 6. Diz o seguinte: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele o exalte no tempo devido. Resumindo isso aqui tudo, Pedro está escrevendo, né, que a gente tem que deixar nossa vida ancorada na mão de Deus, que mais cedo ou mais tarde nós vamos ser reconhecidos pelo nosso trabalho, pelo que a gente faz, tá? E a gente vê nas igrejas, né, muitos cristãos que eles são ex alguma coisa, né? Tô na igreja agora, eu sou ex-viciado, eu sou ex-alcoólatra, eu sou ex-pedófilo, eu sou ex alguma coisa, né? E essa palavra ex, né? E a gente fica feliz quando vê uma pessoa que se curou, que melhorou, né? Que é um ex-drogado, alguém que não rouba mais, né? Alguém que vivia numa vida de traição, que agora não trai mais, né? Então deixa eu dizer para você,
A gente fica feliz quando as pessoas se recuperam, né? Quando alguém está vivendo um momento difícil, depois ele começa a contar o sucesso dele, né? Isso aí inspira outras pessoas. Então o que a gente precisa entender é que às vezes um sofrimento que você está passando hoje vai poder inspirar alguém amanhã, no dia que você conseguir a vitória. Agora, o prefixo ex, né? Ex-drogado, ex-viciado, ex-alcoólatra, indica condições que a gente superou, né? Eu era um viciado em algo e hoje eu não sou mais, então eu curei, eu superei, né? E isso quer dizer que a gente tem uma nova vida, tem uma nova face da vida quando eu sou ex alguma coisa, né? E deixa eu dizer uma coisa para você aqui, muita gente acha que é necessário eu mudar primeiro de vida. Eu mudei, agora eu sou uma pessoa boazinha, agora eu vou procurar andar com Jesus. Não é assim que funciona. Na verdade, quando a gente aproxima-se dele, a nossa vida automaticamente já começa a mudar. Então, se você está vivendo momentos difíceis, né? Não importa no casamento, nas finanças, no relacionamento, na saúde, o meu convite para você é que faça essa aproximação, faça essa conexão antes, tá? Não espere você melhorar para depois se conectar, para você chegar mais próximo, não. Faça isso antes, aproxime-se antes, que eu tenho certeza sua vida vai mudar. Sabe o que a gente precisa fazer? O que precisa é o que basta realmente é a gente abrir o nosso coração, acreditar que quando a gente entrega a nossa vida para Deus de forma incondicional, né, e sem reservas, sem mimimizinho ali, o que acontece é que a nossa vida vai mudar completamente. Às vezes a gente no dia a dia, a gente resiste, né? Às vezes a gente resiste a admitir que a gente tem um problema, que a gente tem um desafio, né? E às vezes não conta para alguém. A gente faz isso às vezes por orgulho, né? E a gente tenta resolver sozinho. E o meu convite para você hoje é que nessa manhã você não tenta resolver as coisas sozinhos. Pega aí, faça essa parceria, você e Deus a maioria sempre. Compartilhe com Deus os seus desafios, o que tem te causado dor, né? Ponha diante dele no dia a dia, lá quando você acorda, entrega para ele a sua vida e fala assim: Senhor, sê comigo nesse dia de hoje, me abençoe por onde eu andar, onde eu colocar a palma da minha mão e a planta dos meus pés, que o Senhor possa me abençoar. Eu tenho certeza que quando você faz isso, entrega o seu dia para Ele, você pode ter uma vida muito melhor, tá? E Ele, mais do que ninguém, é que pode cuidar de você, cuidar das suas feridas, cuidar dos seus desafios. Uma coisa que eu quero que você entenda, preste atenção, e vale para mim, vale para a Tati, vale para todo mundo. A dor que a gente está sentindo hoje, o desafio que a gente está passando hoje, a dificuldade que a gente está passando hoje, vai ser o nosso maior testemunho, vai ser motivo de orgulho. Então se prepare, vai chegar um dia que você vai contar: eu passei momentos difíceis na minha vida, no casamento, nas finanças, na saúde, nos meus relacionamentos, mas graças a Deus, hoje a minha vida está totalmente diferente. E a sua história, ela vai estar inspirando muita gente. Sabe por quê? Quando a gente tem Deus, né, em Cristo, as nossas dificuldades elas vão passar e vão permitir que você vai mostrar ao mundo o que Deus fez na sua vida, a diferença que Ele fez na sua vida, mas você precisa se posicionar e acreditar. Uma coisa eu tenho certeza: Ele vai te exaltar, vai te curar suas feridas, vai transformar essas cicatrizes que você está vivendo hoje em lembranças do passado que você superou. Isso aí com a ajuda de Deus. Então eu quero finalizar dizendo para você que a sua maior dor hoje, eu não sei qual a sua maior dor hoje, pode ser finanças, pode ser saúde, pode ser relacionamento, pode ser crescimento profissional, mas eu quero dizer para você hoje, a sua maior dor hoje, anote aí, vai ser o seu maior testemunho amanhã. Eu quero que você entenda bem isso. A sua maior dor hoje vai ser o seu maior testemunho amanhã. Beleza? Galerinha, vamos partir para cima. Hoje é a nossa live de número 1185. A maioria das lives estão no YouTube e a de ontem, inclusive, a gente já subiu. Eu nem lembro se eu subi a live de ontem, sei lá. Será que eu subi a live de ontem? Eu estou até meio perdido aqui. Deixa eu ver se eu subi a live de ontem. Eu acho que eu subi a live de ontem. Subi a live de ontem com o Tiago. Não, galera, eu não subi a live de ontem, não. Esqueci de subir a live de ontem, mas quando acabar essa live aqui, eu já vou subir a live de ontem e vou subir a de hoje.
Vamos lá, a gente começa sempre com uma frase do dia, independente do que está acontecendo na sua vida, independente do que você está vivendo. E a frase do dia, lembra aí, é para você anotar, para você viver e para você compartilhar. E a frase do dia tem tudo a ver com o seu crescimento. A frase do dia tem tudo a ver com as mudanças que vão acontecer na sua vida. E a frase do dia diz para mim e para você hoje. Ela diz o seguinte: você precisa se aplaudir primeiro, porque tem sacrifícios que muitos não entendem. Tem muita coisa que você está passando na sua vida, tem muito acontecimento, tem muito desafio que ninguém nem sabe, mas você está superando a cada dia cada um deles. Então você precisa se aplaudir. Então a frase do dia hoje é que você se aplauda por pequenas conquistas. Não importa se é um cliente novo, se melhorou o relacionamento com a esposa, se conseguiu fazer algo diferente, se você se superou em alguma coisa, eu quero dizer para você o seguinte: se aplauda, porque a maioria das pessoas não tem nem ideia, tá, dos sacrifícios que você tem vivido, por isso você merece se aplaudir, beleza? Então vamos lá, vamos partir para cima, que hoje eu estou muito entusiasmado. Galerinha, o que nós vamos fazer é o seguinte, tá? Segunda-feira geralmente eu trago aqui na live uma equipe mundial, um Get. Terça-feira geralmente eu trago um milionário. Quarta-feira a gente traz alguém da área externa aí, como a gente teve o Laércio ontem, né? E na quinta-feira geralmente eu trago aqui um presidente na live. E o que eu vou estar fazendo nas próximas quintas-feiras, eu vou estar trazendo nas próximas 2 ou 3 quintas-feiras daqui para frente, né? Ou nesse mês agora de outubro, eu vou estar trazendo para vocês a minha visão em relação ao final de semana de liderança que aconteceu em Recife, tá? Deixa eu dizer para vocês, depois eu tenho 23 anos de Herbalife, tá? Então, eu cheguei num momento que quando eu vou para um evento, não é que eu aprenda coisas novas, né? Mas eu revivo coisas que eu sei e que não tenho colocado em prática. As histórias que eu vejo lá, elas me inspiram, né? Que eu posso fazer de novo, que eu posso fazer algo que eu já fiz no passado. Então deixa eu dizer para você, meu amigo Daniel Henriques, daqui a pouco o Daniel Henriques vai estar chegando em Salvador. Daniel, se prepare que eu vou estar te buscando lá no aeroporto, hein? Daniel, deixa eu te falar uma coisa, hoje a hospedagem é lá em casa, hein? Se prepare que hoje nós vamos ter queijos e vinhos. Daniel Henriques vai ser meu hóspede, vai estar aqui em Salvador fazendo o STS, seja bem-vindo, estou lhe esperando. Galera, hein? Deixa eu dizer para vocês, então, a minha ideia hoje é trazer aqui a minha visão como presidente. Então, nessas lives que nós já fizemos aqui, hoje número 1185, né? São mais de 1000 lives, quase todas gravadas. Se você me perguntar assim, Wellington, tem coisas novas? Tem uma dicasinha aqui, outro, alguém está fazendo alguma coisa diferente, mas a maioria Suzana, exatamente, queijos e vinho vai sofrer. Deixa eu te falar uma coisinha aqui. Eu quero dizer para você que a maioria das coisas que a gente ouve nos treinamentos, né? Ontem a Suzana deu um treinamento incrível ontem, né? A maioria das coisas que a gente... Bom dia, seja bem-vinda. Aproveita e vai participar de uma live aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você, que eu estou no espaço aqui hoje, tá? Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui. A maioria das coisas que a gente ouve, né, ou passa por essas lives, a gente vê nos treinamentos aqui, a maioria das coisas, o que acontece é que a gente já sabe, né? Não é coisa nova, mas às vezes a gente está precisando colocar em prática. Então deixa eu dizer para vocês, eu vou trazer hoje aqui a minha visão referente ao final de semana de liderança que teve em Recife, na minha perspectiva de como eu vi. Então o meu convite para você hoje é que preste atenção, foque aqui, concentre aqui nos próximos minutos, que eu tenho certeza que vai valer a pena. A primeira coisa que a gente precisa entender é que, independente da área da sua vida que você está vivendo, a gente precisa criar um momento pessoal. O que é criar um momento pessoal, Elton? Onde a gente dedica o máximo do que a gente sabe, a nossa experiência, o nosso conhecimento, e a gente começa a colocar em prática. E uma das coisas que ficou muito clara agora para mim nesse final de semana de liderança, né, é que a gente precisa começar a falar mais de futuro, né? Porque quando a gente fala de futuro para as pessoas, só depende da gente.
E às vezes a gente fica vivendo de passado, contando história do passado, por que não deu certo isso, por que não deu certo aquilo, o que eu fiz de errado e até hoje está me magoando, está me prendendo, eu estou sofrendo com os erros do passado. Então o meu convite para você, vamos começar a partir de hoje, falar mais do futuro. Galera, o futuro está intacto, a gente pode escrever totalmente o futuro. A gente pode escrever uma história nova a partir das decisões que a gente toma hoje. Mas então, deixa eu dizer para você, quando você for conversar com um cliente, quando você for conversar com um distribuidor, ou quando você for conversar com qualquer pessoa, não fale com as pessoas sobre o passado. Comece a falar sobre futuro. Comece a falar para as pessoas do que vai acontecer daqui para frente. Como é que você vê a vida no futuro? Como é que você vê o seu espaço no futuro? Como é que você vê a sua organização? Em quantos bairros você vai ter espaço vida saudável? Quantas são as pessoas que vão estar na sua organização? Como é que você vai estar cuidando? Onde é que você vai estar morando? Então, ou seja, comece a falar para as pessoas de futuro. Isso é fundamental se a gente quer ter sucesso nesse negócio. Outra coisa importante, ficou muito claro para mim nesse final de semana agora, que se a gente quer ter sucesso aqui no negócio Herbalife, né? Já mete o dedo no aviãozinho aí, galera. A gente está com 100 pessoas na live nesse momento agora, são 7h14. Já mete o dedo no aviãozinho e manda logo para 30 pessoas para a gente bater logo 150 aqui antes das 7h30. Deixa eu dizer uma coisinha para você. O nosso negócio, né? Principalmente o negócio Herbalife, é um negócio onde 80% do que a gente fala tem que ser lá de histórias. A gente tem que falar de histórias, tá? Histórias de pessoas que foram bem-sucedidas, que são bem-sucedidas. Por exemplo, eu conheço alguém que abriu um espaço e fechou. Não tem que contar uma história de alguém que abriu um espaço e fechou. Você tem que contar, por exemplo, a história de alguém que está nesse momento, que está muito bem sucedido. Por exemplo, o Daniel Henrique está chegando aqui em casa hoje. Amanhã eu já marquei com ele, ele nem sabe, mas 6 horas nós vamos sair de casa, porque 6h30 eu vou fazer a live de amanhã lá do espaço do Alex Reis. Alex Reis é alguém que tem um espaço em Salvador, que atende mais de 50 pessoas por dia. Só na parte da manhã ele atende mais de 40. Então, ou seja, a média é de 60, 70. Então amanhã eu já vou levar o Daniel lá. Por quê? Porque é uma história que o Daniel vai conhecer e ele vai contar essa história para todo mundo. Então, a minha dica para você agora, gente, olha aqui nessa live agora, nós temos mais de 100 pessoas na live agora e muita gente aqui tem resultado com produto e com negócio. Sabe o que a gente precisa? A gente precisa é contar os resultados. Falar em contar resultado, você que já é um distribuidor da Herbalife, escreva aqui para mim nos comentários quais são os seus resultados com os produtos da Herbalife. Escreva para mim aí, ganhou massa muscular, perdeu peso, só o resultado, assim, ó, menos 20 quilos, menos 8 quilos, menos 40 quilos, menos 5 quilos. Então faz para mim aqui. O que nós precisamos é hoje, o meu convite hoje para você é que você saia dessa live e você vai contar para no mínimo 3 pessoas histórias de sucesso. História de sucesso de alguém que teve resultado com o produto, história de sucesso de alguém. Olha que legal aí, ó, Fernanda Souza reduziu 10 quilos. Fernanda Souza, uma das próximas VIPs nossas do Sistema de Salvador. Seja bem-vinda, Fernanda. Olha que negócio aí. A Nádia, galera, pesava 150 quilos, agora reduziu 70 quilos. Olha que resultado incrível. Helena, menos 14 quilos, Morena, menos 15 quilos, olha que monte de resultado legal aqui, né? Menos 5 quilos, Claudinei ganhou massa muscular, ganhou 16 quilos. Vocês estão entendendo, galera, que quando alguém fala para você Herbalife não funciona, Herbalife não dá certo, não acredito, o que você precisa é contar história de resultado. E isso vale também para a mesma coisa. Isso também... Não, já está participando do negócio anual. Isso também vale para negócio. Vamos fazer agora, só para vocês entenderem o poder do nosso negócio. Escreve aqui para mim agora, né? Quanto que você ganhou no último mês com a Herbalife, tá? Escreve para mim a sua profissão antiga ou profissão atual e quanto você ganhou no último mês. Sei lá, advogada, mais 5 mil, empresário, mais 15 mil, manicure, mais 8 mil. Escreve aqui para mim agora atividade e quanto que você ganhou no último mês com a Herbalife, beleza? Então,
É isso que a gente precisa entender. Nós temos que passar 80% do nosso tempo contando histórias de sucesso. É isso que a gente precisa entender isso aqui, né? O hype aqui hoje, a Tatiane colocou um corante verde para ficar da cor da Herbalife. Então, deixa eu dizer uma coisinha para você. Escreve para mim aí a sua atividade profissional, anterior ou atual, e quanto que você ganhou no último mês. Olha que legal aí, ó, Fernanda Souza, cabeleireira, no último mês mais de 20 mil reais, né? Olha aí, Claudinei, ex-porteiro, 3.500 reais no último mês. Olha que negócio legal. Gente, o que a gente precisa? O que a gente precisa é contar história de sucesso das pessoas. Vocês acham que tem quantos porteiros aí no mundo, galera? Todo prédio tem porteiro e a gente precisa contar a história do Claudinei. Olha aí, a professora aí, ó, mais de 6 mil reais com Herbalife, professora, mais 6 mil, Herbalife, mais 15 mil, eu não entendi aí. Mas o que a gente precisa entender é que tem porteiros aí fora que precisam saber da história do Claudinei, tem cabeleireiro aí fora que está precisando saber da história da Fernanda. E tem muita gente aí fora, então vamos aprender um negócio. Se a gente terminasse essa live agora, já valeria a pena. Vamos contar história de sucesso de outras pessoas. Esse é o nosso trabalho. 80% do nosso tempo. Eu não sei quanto tempo você fica fazendo shake, eu não sei quanto tempo você fica fazendo apresentação, eu não sei quanto tempo você fica fazendo as suas atividades no dia a dia, mas 80% do nosso tempo a gente precisa contar histórias. Então, Wellington, e quando eu vou convidar alguém, que eu vou entregar o convite, conta a história de alguém, ó. Temos um espaço Vida Saudável, tem um cliente lá que já eliminou 5 quilos. Tem um espaço Vida Saudável, vai lá conhecer, e tem alguém que já ganhou massa muscular. Ou seja, até na hora do convite, eu quero que você entenda que você precisa contar histórias. Olha aí o exemplo do Múcio. Reduziu ex-metalúrgico no último mês R$4.500. Então, se você falasse assim, Wellington, se você tivesse precisado sair do final de semana da liderança e se eu tivesse saído só com essa informação, que a gente precisa começar mais a contar a história dos outros. Galera, deixa eu dizer para você, não é a história de Wellington Artuso que é presidente da Herbalife, não é essa história. Você precisa contar a história de pessoas que assemelham-se com a história dela. Se você contar para uma cabeleireira, às vezes, a minha história de presidente da Herbalife, que eu era empresário, tinha 4 lojas num shopping e hoje eu sou presidente, não vai significar nada. Mas se você contar para uma cabeleireira a história, por exemplo, da Fernanda, se você contar para alguém aí a história de uma manicure, de uma dentista, de um advogado que é bem sucedido aqui na Herbalife, é muito mais impactante do que a minha história de presidente, beleza? Então, para você poder inspirar outras pessoas, se inscreva para mim aí nos comentários qual que é a sua atividade profissional e quanto foi o seu ganho no último mês, porque o seu depoimento, a sua história, alguém vai usar para poder ajudar. Eu demoro, viu? Não, é bom que você esteja escutando a live. Galera, outra coisa importante que a gente precisa entender é que a gente precisa, dentro do nosso negócio, né? A gente precisa criar uma cultura, né? E eu admiro muito o Pedro Cardoso. Para mim, um dos maiores líderes da Herbalife do mundo inteiro. Quando a gente vai para eventos fora do Brasil, galera, o Pedro sempre está lá no palco. O Pedro é referência. Tinha uma proximidade muito grande com o Mark Hills. O Pedro inovou o negócio aqui no Brasil. E eu nem sou da organização do Pedro, tá? Mas, por exemplo, foi graças ao Pedro que um dia eu saí de Barreiras, fui para Maceió e a gente começou o negócio lá em Maceió. Então deixa eu dizer uma coisinha para você que está aqui nessa live agora aqui. Galera, o último comentário para mim foi do Múcio. Ninguém está escrevendo mais nada não? Escreve para mim aí alguma coisa só para eu saber se os comentários estão chegando aqui na live, beleza? Porque para mim não está chegando. Qualquer coisa eu vou abrir um outro celular aqui. Mas deixa eu dizer uma coisinha para você. Então, o Pedro para mim, ele é uma referência. E ele falou algo para mim que é... Deixa eu só abrir um outro celular aqui.
Deixa eu fechar o som dele, só para mim saber. Aí, beleza. Não, Fernanda, tá bom. Fernanda já deu um aviãozinho ali. Então, é porque, galera, se você não consegue escrever aqui nos comentários a sua profissão, escrever aqui nos comentários quanto você ganha para alguém poder usar a sua história e inspirar os outros, imagina, ex-dono de lanchonete, o último mês, R$ 4.704,34. Parabéns, Adenilson, pelo seu depoimento. Deixa eu te falar para você, o seu depoimento, a sua história, galera, você não tem ideia como que vai ajudar alguém aqui. Então, deixa eu voltar aqui e falar do Pedro. O Pedro foi muito feliz, né? E muito cirúrgico, ele foi direto assim no ponto, né? Quando ele falou de 3 pontos, e a Gina passou aqui na segunda-feira, né? E a Gina falou desses 3 pontos. Quais são os 3 pontos que simples e que cada um de nós pode adotar? Você pode adotar uma cultura para a sua organização? Qual que vai ser o tipo de treinamento? Qual que vai ser a linha de desenvolvimento da sua organização? Mas o Pedro, ele falou de 3 pontos que, para mim, valeu a pena também ter assistido o final de semana de liderança. E o melhor de tudo é que dá para todo mundo aqui incorporar essa filosofia e essa cultura de negócio. E qual é essa cultura de negócio que ele tem? 3 pontos apenas. E 3 pontos apenas todo mundo aqui consegue fazer, todo mundo consegue duplicar e todo mundo consegue divulgar e aprofundar isso na sua organização. Número 1, as pessoas precisam usar os produtos. Então, se você tem distribuidor na sua organização que não usa produto, tem algo errado. Tem algo errado. Então a gente precisa usar produto e ter resultado constante, tá? Eu voltei agora, eu sempre participo das maratonas da Tati, tá? A Tati já abriu mais de 500 maratonas, desde quando ela começou com as maratonas no ano de 2020, tá? Ela já abriu mais de 500 e eu sempre participo das maratonas. Só que eu participo e aí quando termina a maratona, ali no final de semana ali eu vou e ganho um pezinho, depois na segunda-feira eu começo de novo. E o que a gente precisa entender aqui, ninguém aqui precisa perder 10 quilos. Mas se cada um de nós perder 100 gramas por dia, 100 graminhas por dia, que não é nada, 100 graminhas por dia, nós estamos falando aí de 2, 3 quilos no final do mês. Gente, 2, 3 quilos no final do mês, né? Ou meio quilo por semana, parece pouco, mas quando a gente faz isso ao longo de um mês, de 2, de 3, de um ano, você está entendendo que 3 quilos por semana, por mês, vezes 12 meses, nós estamos falando de menos 10, 12 quilos. Como que seria a sua saúde e a sua forma física com menos 10, 12 quilos por ano? E a gente está falando de apenas 100 gramas. Então, ou seja, a gente precisa ter essa cultura. No começo, as pessoas vão usar às vezes só shake Nutreve, e aí depois shake Nutreve chá, e aí depois shake Nutreve chá e fibra, e depois vai adicionando outros produtos. Mas a gente precisa ter essa cultura. Se você tem um distribuidor na sua organização e no relatório dele está zerado lá no final do mês, está dizendo que ele não está usando o produto. E a gente precisa de ter resultado constante com o produto. E nunca é tarde para a gente começar. Wellington, o ano já está acabando, eu estou pior, né? Acontece mesmo. Às vezes a gente tem pessoas que já tiveram melhor fisicamente em termos de aparência do que hoje. Então o que a gente precisa é começar a criar uma cultura de história nova de resultado de produto. Número 1 é isso. Número 2, outra cultura que a gente precisa ter dentro do nosso negócio, levar as pessoas, os nossos distribuidores. O cara usa o produto, quando ele usa o produto ele vai fazer venda e automaticamente por causa do resultado dele ele faz venda. Quando ele faz venda ele ganha dinheiro, quando ele ganha dinheiro ele acaba inspirando outras pessoas. Então venda e recrutamento vai acabar resolvendo com o uso do produto, tá bom? E aí depois você tem que contar histórias para as pessoas, que a gente falou anteriormente. Bem-vindo, Laércio Góes. Laércio, eu esqueci de subir a sua live de ontem, Laércio, mas quando acabar essa agora eu subo para o YouTube. Você deu um show aqui ontem, Laércio, muito obrigado, conteúdo fantástico sobre ansiedade. Todo mundo precisa de assistir a live de ontem e ela vai estar gravada no YouTube. Brigadão, viu? Para aproveitar e fazer um reconhecimento aqui. Galerinha, 125 pessoas na live, 728. Vai fazer uma coisa, vamos criar um mutirão agora das 150.
todo mundo aí manda aviãozinho para 28 pessoas, que a gente vai trazer hoje um conteúdo sobre a minha visão como presidente da Herbalife do que aconteceu no final de semana de liderança de Recife. Então, falamos da cultura de todo mundo usar produto. Então, se você tem alguém no seu... Faz uma coisa, começa a criar aí dentro dos seus grupos, né? A iniciativa de toda vez que alguém estiver usando o produto, usando shake, usando no almoço, comendo uma pizza ou qualquer coisa assim, a pessoa postar a alimentação dela para mostrar que está usando o produto. Isso cria um mutirão de pessoas usando o produto, beleza? Então, usar produto. Laércio, estou te esperando aqui para vir tomar seu Hype Drink, ó. Hoje está verde. Passe aqui no nosso espaço para vir tomar o seu Hype Drink. Então, número 2, a gente precisa ter a cultura dentro do nosso negócio de quando a pessoa vende, usa produto, tem resultado, vende, recruta e ele ganha dinheiro, a gente precisa levar essas pessoas para assistir os finais de semana de liderança e também para as extravagâncias. Wellington, ir para o STS, ir para o evento regional, ir para uma apresentação, isso é normal, você tem que levar semanalmente. Mas a pessoa só vai ter a grande visão da Herbalife, uma Herbalife gigantesca, uma Herbalife de milhões, uma Herbalife de negócio internacional. Uma coisa que eu quero que você entenda, não é porque no passado alguém não deu certo com a Herbalife que você não pode continuar falando do negócio. Gente, fecha-se farmácia, fecha-se supermercado, fecha-se posto de gasolina, e não é porque alguém trabalha com a Herbalife, não quer dizer que a pessoa não vai desistir. Mas a gente está num negócio muito tranquilo, com baixo de investimento, você não precisa ter dedicação de tempo integral. Mas então o que a gente precisa é levar alguém para um final de semana de liderança, levar alguém para uma extravagância. Sabe o que eu vejo no meu negócio Herbalife? E historicamente nesses 23 anos eu vejo, as pessoas entram na Herbalife, nos primeiros 6 meses elas estão muito entusiasmadas, acham que vão ficar ricas em 6 meses e não se ficar rico em 6 meses. Depois de 6 meses até 1 ano, elas começam a ficar meio desmotivadas. E aí depois de 1 ano, se elas vão num grande evento, numa extravagância, no final de semana de liderança, o que acontece é que ela pega e fica muito fortalecida, porque um evento grande fortalece a pessoa. Então, quando eu observo, a maioria das pessoas saem da Herbalife, a maioria das pessoas desistem da Herbalife entre 6 meses e 1 ano. Porque entre 6 meses e 1 ano, às vezes ela entrou, já teve um grande evento, ela não foi, daí só vai ter um outro grande evento daí a 1 ano, e de 6 meses a 1 ano ela vai e desiste. Então, aqui vai uma dica de quem tem 23 anos de experiência nesse negócio. Fique muito atento com pessoas que estão no seu grupo, que tem entre 6 meses e 1 ano, que é a época que as pessoas mais pensam em desistir, porque elas não tiveram resultado. Então, ou seja, e não tiveram uma grande visão. Então, qual que é o nosso trabalho? É pegar alguém, manter a pessoa indo nos eventos, colocando as pessoas aqui nas lives de manhã. Galerinha, vamos bater 150, vamos? São 107 horas e 31 minutos. A gente está com 130 pessoas na live. Vamos criar um mutirão das 150 aqui nessa live, vamos? Galera, você não teve que ir para Recife, você não gastou passagem, não gastou hospedagem, não gastou convite, não gastou tempo, e você pode receber o conhecimento todinho aqui de graça. Então manda aviãozinho para colocar a gente aqui para dentro. Então a segunda coisa é colocar a pessoa no final de semana para ela poder ter a grande visão do negócio Herbalife, né? No final de semana de liderança, numa extravagância, algo assim. E qual é a terceira cultura que a gente precisa de ter dentro do nosso negócio? É fazer com que as pessoas se qualificam para as férias. Então são 3 coisas só que eu tenho que ficar bom no negócio Herbalife, né? Na verdade 4 coisas. Primeira coisa, que minha organização tenha resultado com o produto e use os produtos. Minha organização vá para o final de semana de liderança e para as extravagâncias. Minha organização está em qualificação para as férias. E o legal é que as férias da Herbalife, né? As férias desse ano já não qualifica mais, a não ser que para quem seja novinho, tá? Mas para quem é velho de Herbalife não dá para qualificar mais se não abriu a qualificação. Mas o Style agora dá para ir no acumulado. Então, ou seja, a gente tem que estar no jogo das promoções. E a quarta coisa que você precisa fazer é nunca desistir.
Se você for bom nessas 4 coisas, usar produto, levar pessoas para os finais de semana de liderança, ajudar as pessoas a se orientar como elas podem se qualificar para as férias, e se você não desistir, mais cedo ou mais tarde, você vai estar chegando aqui também na equipe de presidente da Herbalife. Então, qual que é o meu convite para você nessa quinta-feira? É que você aprenda a construir histórias dentro da sua organização, tá? Histórias que sejam duplicáveis, né? E a gente começar a contar a história para outras pessoas. Então deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui, né? A história de quem que você vai contar hoje? Você vai sair daqui hoje e vai contar a história de cabeleireiro da Fernanda para alguém? Você vai contar a história de manicure da Bill para alguém? Você vai contar a história do Claudinei que era porteiro para alguém? Você vai contar a história de quem quando você sair dessa live hoje? Essa é a primeira pergunta que eu estou fazendo. Depois, enquanto você não tem histórias dentro da sua organização, você começa a contar a história de outras pessoas. Mas na hora que as histórias estiverem dentro da na sua organização de você para baixo, foca nas histórias da sua organização, porque você vai estar promovendo elas. Você pode fazer uma chamada de vídeo ou de áudio, ligar para a pessoa e pôr ela para conversar com outra. Por exemplo, o Daniel Henriques, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, a foto aqui, ó, no meu espaço tem a fly do próximo STS. O próximo VIP é o Daniel Henriques. O Daniel Henriques, ele trabalhava com o centro, tinha com o centro automotivo, né? Trocava para-brisas de carro, som e acessórios de carro. O Daniel Henriques chegou a presidente da Herbalife com 34 espaços na sua organização em 3 níveis. Cara, olha que história forte que a gente tem a do Daniel Henriques, né? Eu tenho na minha organização, por exemplo, o Sérgio Vanderlei e a Simone. A Simone é contadora, o Sérgio Vanderlei era funcionário público federal, trabalhava no Ministério do Trabalho e auditor fiscal. E o Sérgio ganhava mais de 20 mil. O Sérgio abriu mão de ser auditor fiscal para trabalhar só com a Herbalife e hoje tem um espaço Vida Saudável que passa mais de 100 pessoas por dia. Eu posso contar na minha história da minha organização que um dia eu entreguei um panfleto na rua, na praia em Maceió, para alguém que era coronel da polícia e hoje o Jean e a Arlete são presidentes da Herbalife. Eu posso contar a história do meu grupo, do Sérgio. O Sérgio, por exemplo, era uma pessoa que ele ficava, a gente alugava data show, projetores, né? E o Sérgio, ele ficava lá operando. E hoje o Sérgio tem um espaço Vida Saudável na casa dele, na garagem da casa dele, e ganha mais de 5 mil reais por mês. Eu posso contar a história do meu filho Felipe, que desde 18 anos já tem um espaço Vida Saudável dele. Então deixa eu dizer uma coisinha para você. O que a gente precisa entender é que na hora que a gente começar a contar muita história e de pessoas que são da nossa organização, você não tem ideia como é que você vai ficar forte nesse negócio. É só uma questão de tempo, tá? Ficou muito claro nesse final de semana de liderança agora sobre o que vai dar liberdade para mim e para você, né? A liberdade financeira nesse negócio, ela está 100% vinda de royalties, tá? Wellington, mas tem gente que ganha mais com bônus do que com royalties? Tem. Quando você chega em um determinado nível da Herbalife, você tem uma organização muito profunda, os seus ganhos com bônus são maiores do que com royalties. Mas só lembrando que os bônus, tá? Bônus, é algo a mais. E dependendo da sua organização, tem alguém que pega bônus e às vezes você não vai pegar, porque bônus é limitado pelo próximo ganhador de bônus. Os royalties não. Os royalties são 3 níveis independentes. Pode ter gente que ganha 10 vezes mais do que você na sua organização, mas você vai receber os royalties ali normalmente daquela organização. E como é que eu construo royalties? Deixa eu dizer para você, só tem um jeito de construir royalties. Você precisa... Wellington, meu supervisor produtivo, ele está me construindo royalties? Se ele não participa dos treinamentos, se ele não participa do evento e se ele não vai para um final de semana de liderança, mais cedo ou mais tarde pode ser que ele saia do negócio. Então, como é que eu construo royalties? Eu construo royalties levando gente para a extravaganza. Um evento que dá uma visão. E a próxima extravaganza nossa é no Chile. Eu sei que alguém vai falar assim, mas o Chile é longe. Longe é Havaí, meu irmão. Eu e Tati já fomos para o Havaí.
Só estão 30 horas de voo até Miami, depois até Dallas e depois mais 8 horas em cima do mar, de Dallas até o de Los Angeles, até o Havaí, lá que é longe. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Por exemplo, ontem eu estava conversando com o meu filho Felipe aqui. Ele está com um plano. Eu quero chegar com tantas pessoas no final de semana de liderança e depois eu quero chegar com tantas pessoas lá no Chile. O plano do Felipe é já ser reconhecido como Guete lá na extravagância do Chile. Então, você precisa fazer esse plano. Se você quer construir royalties, galera, primeira coisa, fazer supervisor de primeira linha só depende da gente. Não depende, é da gente e de Deus, tá? Não depende do sol, da chuva, da esposa, não depende de ninguém. Fazer supervisor de primeira linha só depende da gente. Eu vou ter que falar com muita gente, alguns vão cadastrar, dos alguns que cadastram, alguns vão fazer pontuação, dos que fazem alguns pontuação, alguns vão ser supervisores. É assim, é desse jeito mesmo, né? Começa com muita gente, vai afunilando. Galera, hoje a gente podia ter 10 mil presidentes na Herbalife do Brasil. E por que tem 100 e poucos? Porque nem todo mundo está disposto a pagar o preço. Então deixa eu dizer para você. O que eu e você precisamos? É já colocar nossa meta, né? Eu quero que você escreva aqui agora. Você que é um supervisor da Herbalife ou acima, ou você que é um distribuidor, você que está chegando aqui agora, escreva aqui para mim nos comentários qual é a sua meta de levar contratos abaixo de você para a extravagância do Chile. Primeiro você tem que ir. E número 2, levar supervisores e acima para extravagância. Coloca aí para mim a meta, é 1, são 2, 5, 8, 10. Escreve para mim aí nos comentários qual é a sua meta de levar para a extravagância do Chile novos distribuidores, beleza? Novos supervisores, novos ou antigos, não importa. A Sheila escreveu que ela quer levar 6 pessoas. Graça Santos quer levar logo 5, Everaldo levar 10, Alexandre 5, Universo Fit Niterói 10, Nilda 5, galera, é isso aí. E depois persegue, vou pegar o exemplo da Nilda, tá, que falou aqui. A Nilda, se ela leva 5 pessoas para a extravagância do Chile, imagina 5 pessoas que saem animadas de lá em junho, o que pode acontecer até o final do ano de 2024. 25, deixa eu dizer uma coisinha para vocês, galera. Eu sei que às vezes a gente está vivendo um momento difícil, a gente não acredita, a gente não pode, a gente não é capaz, está tudo dando errado. Mas deixa eu dizer para você, no nosso negócio, a gente tem assim... deixa eu pensar numa palavra para trazer aqui. Assim, a gente não consegue nem ter ideia de onde a gente pode chegar. Fazer um renovo todos os dias. A minha mulher está dizendo que a gente pode fazer renovo todos os dias. Eu não sei quem é que vai entrar na sua organização hoje. Eu não sei com quem você vai falar. Vocês sabiam que tem gente na Herbalife? Vamos pegar aqui a Rita Rosado, a Rita Angélica, né? Rita Angélica entrou na Herbalife 2 anos depois, ela já era presidente da Herbalife. Eu não sei, já imaginou? Alguém que você coloca na Herbalife hoje, que assina um kit de cadastro hoje, e essa pessoa daqui a 2 anos vai ser presidente da Herbalife. Você entende como que a sua vida pode mudar completamente, galera? E naquela época lá, quando a Rita Angélica entrou, não tinha Instagram como tem agora, não tinha Facebook, não tinha live, não tinha nada disso. Galerinha, vamos fazer um desafio aqui, são 134 pessoas, vamos bater 150 pessoas nessa live nos próximos 5 minutos, vamos? Então mete o dedo todo mundo aí agora e manda para 20, manda aviãozinho para 20, que eu tenho certeza que o que eu quero que você saia dessa aqui... Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, sabe quando eu faço live, eu me entusiasmo, eu sou um cara que eu mesmo entusiasmo, eu vou falando as coisas assim, não sei de onde é que ela vem, as coisas vêm na minha cabeça, e eu vou falando e eu me entusiasmo. Então, ou seja, por isso que eu não perco uma live aqui, por isso que eu fico focadinho aqui, eu presto atenção em tudo. E toda vez que eu vou preparar uma live, toda vez que eu falo uma live, toda vez que eu estou falando para você aqui, eu me fortaleço. Eu falo assim, caramba, eu posso fazer isso também, por que eu não estou fazendo isso? Eu devia estar fazendo, por que eu não falo com uma pessoa a mais? Sabe o que eu e você precisamos fazer? Parabéns, 140 pessoas na live, vamos bater logo 150. Sabe o que eu e você precisamos fazer? Nós precisamos ser o Mark Rios da nossa organização.
E a pergunta que eu quero fazer agora para você é: você está sendo o Mark Rios da sua organização? Vocês acham que Mark Rios ficava perdendo o tempo dele vendo a vida dos outros no Instagram? Nem tinha Instagram, né? Você acha que Mark Rios ficava perdendo o tempo da vida dele vendo histórias de caras? Ou ele estava focado em fazer mais um novo cliente, mais um novo distribuidor? Ele tinha uma atitude de não tinha problema. Qualquer coisa que aparecia, ele queria era resolver. Então, deixa eu dizer uma coisinha para você. Eu quero que você saia daqui com essa atitude. Na hora que você estiver vivendo alguma coisa, no recrutamento, na venda, no desenvolvimento da sua equipe, você se perguntar, vem cá, nesse momento agora, como que o presidente fundador da Herbalife, Mark Rios, como é que ele ia reagir nessa hora? O que ele ia fazer? Ele ia para o canto chorar, ficar triste? Ou ele ia falar com mais uma pessoa, ele ia tentar vender mais um produto, ele ia recrutar? Então, eu quero te desafiar aqui hoje. Não dá para a gente mexer no passado, não dá para a gente fazer nada em relação a ontem, mas em relação a hoje, a construir uma história nova. A partir de hoje, só depende de mim e só depende de você. Eu quero te desafiar a se tornar hoje uma pessoa melhor. Lembra que a gente precisa fazer de 2 a 3 apresentações. Gente, conta a história dos outros, conta a história dos outros, conta a história dos outros, conta a história dos outros. Mas é importante você entender isso aqui. Uma coisa que eu ouvi lá agora, nesse final de semana de liderança, do Pedro Cardoso, né? Ele disse o seguinte, que o peso, mas já que você pesa 70 quilos, 80, não importa. Ele disse que o peso, ele é inversamente proporcional ao dinheiro. Eu falei assim, mas como assim peso é inversamente proporcional ao dinheiro? E é bom a gente pensar nisso. Como assim? Gente, perder peso é difícil ou fácil? Perder peso é difícil, ganhar peso é fácil. Então, perder peso é difícil, ganhar peso é fácil. Quando a gente fala de dinheiro, ganhar dinheiro é difícil, perder dinheiro é fácil. Você está entendendo? A gente está num negócio aqui hoje, galera. Então, você já tem que estar preparado. Para você e para o seu cliente, perder peso vai ser difícil. Para você e seus distribuidores ganhar dinheiro vai ser difícil, mas vai valer a pena. Se você perde peso, vai vender muito mais, vai inspirar outras pessoas, vai ficar fácil recrutar. Se você ganha dinheiro, eu sei que vai dar trabalho, mas você vai começar a mostrar para outras pessoas que elas também podem, que elas são capazes também. Então, eu quero a gente está aqui já são 7h46, a gente vai fazer a live até 8 horas, mas todo mundo aqui, a gente tem aí daqui para o final do ano, a gente tem aí 73 dias mais ou menos até o final do ano. Eu sei que é uma época que aparecem muitas festas, mas a gente pode construir um resultado novo. Galera, se você perder 100 graminhas só por dia, daqui até o final do ano, nós estamos falando em você eliminar aí em torno de 7 quilos, tá? E a pergunta é, como que seria a sua noite de Réveillon com menos 7 quilos em relação a que você está hoje? Como que seria? Que roupa que você ia estar vestindo? Como que seria a sua atitude na noite de Réveillon? Então esse é o meu convite para você, que você coloque isso aí na sua cabeça. Dá para a gente começar a construir uma história nova. Você sabia que você pode colocar uma outra meta que me veio na minha cabeça aqui agora? Simples! Eu estou falando de perder 100 gramas. Gente, eliminar 100 gramas. Vamos falar assim, honesto, escreve aqui para mim. Eu não estou falando de 1 quilo não, tá? Não estou falando de 600 gramas. Eu estou falando de 100 gramas. Eliminar 100 gramas daqui por dia. É tranquilo ou é complicado? Escreve para mim aí. Eliminar 100 gramas. É difícil ou fácil? Só que tem que vigiar o final de semana que você ganha 2 quilos. A minha mulher está falando aqui, tem que cuidar no final de semana, porque no final de semana ganha 2 quilos. Mas sabia que no final de semana dá para a gente fazer o café da manhã? Belezinha? Se eu vou almoçar fora, aí no jantar eu me recupero. Se eu faço ter um jantar à noite, no sábado, no almoço, eu me controlo. Então vamos lá, 100 gramas não é nada. Mas na hora que eu consigo eliminar 100 gramas por dia e daqui no final do ano são 7 quilos a menos, a gente vai sentir muito mais poderoso.
Outro desafio que eu queria fazer com você nessa live de hoje, tá? Que tal a gente colocar uma meta de fazer um cliente novo todos os dias daqui até o final do ano? Galera, eu não estou falando nem de vender shake, chai no Treve, não. Eu estou falando de vender, fazer um acesso no Espaço Vida Saudável. É um cliente novo que nunca tomou. Quem sabe vender um desodorante, quem sabe vender um shake, quem sabe vender um chá. Ontem veio um cliente aqui no meu espaço. Veio aqui, tá feliz, já reduziu mais de 10 quilos com a Herbalife e falou comigo assim: eu parei de reduzir peso. Eu estou pesando agora 105 quilos e não consigo baixar dos 105 quilos. Eu falei para ele: me fala como é que você está aí. Como é que você está comendo? Ah, não, eu venho aqui, inclusive, aí eu fiz um hype drink para ele na hora, tomou um hype drink, e aí eu perguntei: vem cá, o que é que você está comendo? O que é que você comeu ontem à noite? Ele falou assim: ah não, ontem à noite eu comi uma salada de macarrão. Assim, salada de macarrão? E eu sei que ele não cozinha em casa, a mulher não cozinha em casa, eles compram comida todos os dias. Eu perguntei para ele: vem cá, quanto você gastou na sua salada de macarrão de ontem? Ele falou assim: eu compro aqui no Pituba Sol, que é um shopping que tem aqui, que tem um restaurante. Ele falou assim: R$19. Aí eu fiz as contas para ele: R$19 vezes 30 dias, dá R$570, se eu não me engano, 500 e pouco, tá? Eu perguntei para ele o seguinte: vamos fazer uma coisa? Vamos fazer um shake, um chá e um Nutreve que fica por 475. Você vai ter refeições para 30 dias e durante 30 dias você vai emagrecer e ainda vai ser mais barato do que você paga lá na sua salada de macarrão. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sei, mas se a gente cria agora aqui a disciplina de fazer um cliente novo por dia daqui até o final do ano, nós estamos falando de 60, 70 clientes novos, de 60 a 70 clientes novos, se a gente cuidar bem deles, pode ser um cliente de desodorante, não importa, pode ser um cliente de fibra, um cliente de fiber concentrate, não importa. Se eu faço um cliente e cuido bem dele, para que ele tenha resultado na área que ele quer, você não tem ideia de quantas indicações a gente pode conseguir. Wellington, como é que eu posso eliminar 100 gramas por dia? Diminuindo o sal da comida, cortando açúcar, cortando o álcool, diminuindo drasticamente o álcool, evitando gordura, tirando o glúten da alimentação, tirando lactose e ainda fazendo atividade física. Você não precisa passar o dia inteiro na academia, mas você tem que colocar o seu corpo em movimento. Galera, o exercício, não é que o exercício faz com que você perca peso só, mas vai te dar muito mais energia, mais disposição, vai te dar muito mais saúde, tá? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei qual é a sua meta, mas todos nós podemos sair daqui dessa live hoje com uma meta, né? Uma meta de resultado de produto novo, construir uma nova história. Ah, Wellington, mas eu já estou bem. Tá bom, ganha massa muscular, melhora o nível de energia, melhora a disposição. Toma um hype drink de manhã, de tarde ou de noite, você vai ficar voando, vai decolar na verdade. Qual que é a sua... Você tem uma meta de treinar? Nem estou falando para você ir para academia, não vai caminhar na orla, vai fazer um exercício aí no seu condomínio, vai fazer alguma coisa, algum tipo de atividade, mas você precisa entrar em ação o mais rápido possível. Galera, ontem eu falei para esse cliente que teve aqui, né, sobre ele comprar um shake, um chá no Nutreve, vai ficar mais barato que ele come de alimentação lá. Sabe o que deixa eu dizer para você? Se a gente não tiver uma rotina, por exemplo, a Tatiane, né, quem conhece a Tatiane, minha esposa, ela reduziu mais de 40 quilos, né? A Tatiane, ela tem uma disciplina, ela anda com as castanhinhas, ela anda com coco na bolsa, ela anda com frutas, com goiaba, o tempo todo ela come a cada 3 horas, reduziu mais de 40 quilos. Eu vou colocar a foto da Tatiane lá no Telegram para vocês hoje, tá? E quem quiser usar a história dela aí de resultado de produto, vocês vão poder... Viajei agora 18 dias e eliminei 400 quilos. Ó, ela tá falando que agora que ela viajou 18 dias e festa e ainda eliminou 400 gramas depois de 18 dias viajando, tá? Então deixa eu dizer para você, a gente precisa entender que eu preciso fazer um cardápio. Se eu quero controlar meu peso agora, a gente falou que agora, né, de cortar sal, açúcar, lactose, gordura, fritura, glúten,
fazer exercício, diminuir o sal, diminuir o açúcar. A gente precisa ter um cardápio montadinho aqui. Se eu me preparo, eu consigo ter o resultado, né? Gente, o que a gente precisa entender é o seguinte, ó, a nossa mente, ela tem que controlar o nosso corpo. E a maioria das pessoas, é o corpo que controla a mente, né? Então, quando você fala assim, ó, não vou comer sal, não vou comer açúcar, vou diminuir as frituras, vou escolher, né? Ô Jacilene, para achar o meu Instagram, o meu Telegram, você vai na bio do meu Instagram, tem um link lá e aí tem Telegram. Mas é o Wellington Artuso, tá? Então, é importante a gente entender que a nossa mente é que tem que controlar o nosso corpo. Galera, deixa eu dizer para você, a nossa mente ela é poderosa demais. Ó, se eu falar para você agora assim, ó, fecha os olhos. Vamos fazer um exercício aqui para você ter a ideia do poder da sua mente? Fecha os olhos agora e se imagina que você está embaixo da Torre Eiffel lá em Paris. Alguém está tirando uma foto sua debaixo da Torre Eiffel em Paris. Fecha os olhos e imagina. Você sabe o que é Torre Eiffel? Já viu falar em Paris? Imagina que tem alguém tirando uma foto sua lá. Deixa eu te falar, em menos de 1 segundo você conseguiu ir para Paris, conseguiu se visualizar e nem gastou nenhum centavo para ir lá. O que eu quero que você entenda é o poder da sua mente. O poder da sua mente em poder controlar o peso, o poder da sua mente em poder abrir novos espaços, o poder da sua mente em duplicar, o poder da sua mente em levar a gente para o final de semana de liderança, o poder da sua mente para levar a gente para a extravagância. Então, meu convite para você agora é que fortaleça isso aqui, ó. Da mesma forma que a gente vai para academia, vai fazer uma atividade física e a gente fortalece os nossos músculos, o meu convite para você é que você fortaleça a sua mente. Como que eu fortaleço a minha mente, Wellington? Vai ter ler livros de desenvolvimento pessoal, vai ter que às vezes escutar um podcast, escutar alguém que traz desenvolvimento pessoal, traz liderança, ler livros, galera. Tá cheio de audiolivros. De manhã, não sei o que você tem escutado no seu dia a dia. Quanto tempo do seu dia que você está escutando outras coisas que não são de desenvolvimento pessoal, que não vão te levar para o próximo nível? Uma coisa eu sei, a gente precisa, né? Eu e você, se a gente quer ser bem sucedido em qualquer coisa, em qualquer área da vida, não importa se é nas finanças, na saúde, no relacionamento ou se é no crescimento do negócio. Se você quer ser bem sucedido, a gente precisa ter uma vontade assim de vencer, né? Imagina, por exemplo, ontem eu recebi uma, foi ontem ou hoje de manhã, não sei, eu recebi alguma postagem no Instagram, que tinha uma pessoa, estava numa piscina, tá? E em cima dela, da água da piscina, tinha uma camadinha de gelo. Imagina que a água congelou ali e a pessoa estava lá. E a pessoa estava debaixo da água, aí se ela continuasse lá, ela ia afogar. O que ela fez? Ela bateu a cabeça, bateu a mão e quebrou o gelo para poder respirar. Então, é essa atitude que eu queria que você tivesse. Essa atitude de imagina que você está vivendo algo, que você precisa fazer algo fora do normal, porque senão você literalmente vai morrer. Então, essa atitude de vencer em qualquer área da vida, não importa qual seja, a gente precisa sair daqui hoje dessa live com esse pensamento. Eu posso, eu consigo e eu vou fazer. Wellington, mas eu não sei como eu vou fazer. Vou te dar uma dica. Define o que você quer primeiro, escreva 3 ações que você precisa fazer diariamente e depois não olha para o lado. Foca naquilo ali e faz aquilo ali o tempo todo. Uma coisa eu sei, todos nós que quisermos vender produtos da Herbalife, a gente precisa ter resultado e começar a contar a história nossa para os outros. Se eu quero recrutar, e o melhor produto que a Herbalife tem chama-se recrutamento. O melhor produto que nós temos chama-se kit de cadastro. Se você entende isso do jogo, tá? Porque senão você vai ter um negócio dependente de você. E o meu convite para você agora... Gente, nós estamos com 124 pessoas na live. Eu gostaria que todas essas 124 pessoas aqui, eu sei que tem alguns convidados também, eu gostaria que todas essas 4 pessoas, 24 pessoas aqui, 124 pessoas, fossem reconhecidas no mínimo como Get lá na Extravaganza do Chile, ou tivesse um Get de primeira linha sendo reconhecido. Então, deixa eu aproveitar e deixa eu fazer um anúncio de utilidade pública. Hoje, lá em Maceió, Alagoas, nós vamos ter uma apresentação de negócio num restaurante chamado Maré Mansa. Eu estou vendo aqui, ó,
tem o Shake Rainha Flor, né? Tá aqui o nickname aqui, ó, Shake Rainha Flor, é da Leni Flor, e ela que está organizando, juntamente com algumas pessoas, essa apresentação de negócio lá em Maceió agora, vai acontecer hoje. Toda quinta-feira vai ter lá em Maceió, tá? Então, se você conhece alguém em Maceió, já segue aí, ó, Shake Rainha Flor, e manda uma mensagem para a Leni, fala assim: Leni, eu quero saber onde é que vai ser o evento em Maceió, eu quero expandir o meu negócio para Maceió. Parabéns, Alexandra, com 2 convidados aqui na live. Então, muito bem, meu amigo Daniel Henrique, estou te esperando, hein? Então, galerinha, para a gente finalizar essa live aqui, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero te fazer uma pergunta, e eu vou fazer bem assim, bem pertinho, olhando nos seus olhos. Você está disposto a pagar o preço? O preço para você ter a vida dos seus sonhos? Você está disposto a pagar o preço para um dia você poder ir para um lugar, imagina um lugar paradisíaco, na beirada do mar, com o pôr do sol, você com a cadeirinha lá sentado, olhando a paisagem final, de um lado, comidinhas que você gosta, camarão, lagosta ou qualquer outra coisa, queijo coalho, eu gosto de queijo coalho, e do outro lado, uma bebida da sua preferência, pode ser um espumante, pode ser uma champanhe, pode ser um vinho, ou pode ser hype drink. Nas Maldivas não tem queijo coalho. A minha mulher está dizendo que nas Maldivas não tem queijo coalho. A gente vai ter que levar queijo coalho para as Maldivas. Será que deixa a gente entrar lá com queijo coalho? Gente, mas se imagina agora, se visualiza você sentado assim, pôr do sol, aquela cena maravilhosa e você ali na vida dos seus sonhos. Então, deixa eu dizer para você, vai valer a pena. Independente do que você está vivendo agora, independente da dificuldade, independente do que você está passando, tem bênção sem fins para você e para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu e você, seres humanos, a gente é programado, né, da nossa natureza apenas para sobreviver. Agora, para ter uma vida extraordinária, a gente precisa ser uma pessoa extraordinária. Se eu não sou extraordinário, eu sou ordinário. Então, meu convite para você, vamos partir para cima. Vamos começar a construir uma história totalmente diferente. Hoje pode ser o dia do basta. Não precisa ir para uma extravagância para você o dia do basta. Pode ser hoje, uma live como essa agora, você vai tomar a decisão. Eu vou fazer as coisas diferentes a partir de agora. Belezinha, galera? Queijo coalho com orégano. Isso mesmo, Graça Santos. Queijo coalho com orégano. Meu Deus do céu. Me deu até água na boca aqui, viu? Beleza? Galerinha, então amanhã é a nossa live, galerinha. 7 horas da manhã, a nossa live chama Construindo um Futuro Abençoado. A live de amanhã é aquela live onde você que é um distribuidor, você que assiste essa live, mesmo que seja um convidado que não trabalha com Herbalife, você pode dar o seu depoimento amanhã. Então, eu gostaria já, as pessoas que querem dar o depoimento amanhã, para eu não ficar procurando gente, chamando gente assim de emergência. Se você gostou das lives dessa semana, se as lives foram legais, se aprendeu um negócio legal com o conteúdo do Gabriel ontem, né? Do Gabriel não, do Laércio ontem, falando de ansiedade, já manda para mim um direct lá no Instagram e fala assim, ó, eu quero dar meu depoimento na live amanhã, para a gente poder já saber quem vai dar depoimento amanhã. Beleza? Um abraço, galerinha. Fiquem com Deus. Até amanhã, 7 horas da manhã. Tchau, tchau. Fui!